Boa noite a todos os companheiros presentes aqui hoje, na sede da antiga Junta de Freguesia de Santa Maria dos Olivais, agradecendo desde já em primeiro lugar, portanto, ao Executivo da Junta por ter cedido mais uma vez as instalações à Comissão Política do PSD de tomar para mais uma iniciativa. Dar os cumprimentos a todos, não vou individualizar, hoje que estamos aqui e temos a felicidade de terem tomar a apresentação da candidatura, de uma candidatura à distrital, liderada pelo companheiro Nuno Serra, nas eleições que irão decorrer no próximo dia 22 de março, entre as 15 e as 20 horas. As eleições terão lugar nas sedes das respectivas concelhias, portanto, a sede estará aberta nesse dia para as eleições. Sabemos que há duas candidaturas anunciadas oficiais, são essas que vamos ter, portanto, é o companheiro Nuno Serra, liderando uma lista, e a outra será a lista da continuidade da companheira Isaura Moraes, que comunico também que enviou um mail no sentido de também querer estar presente, no sentido de poder anunciar também os seus programas. Eu quero desde já dar os cumprimentos ao Nuno Serra, um militante que integra na sua lista pessoas que nós conhecemos de há longa data, uma lista que, tal como nós na Conselhinho Tomar, tenta fazer um misto de juventude com experiência, porque é necessário renovar, mas nunca esquecendo quem está por trás da história do partido, e agradecer ao Nuno Serra a sua presença aqui hoje, na comissão, aqui em Tomar, para apresentar o seu programa, numa sala que, dentro de momentos, deverá encher, porque recebi alguns contactos de alguns companheiros que gostariam de estar presentes, mas sendo um sábado, final de tarde, é sempre complicado de conseguir chegar a horas, mas que, entretanto, irão chegar e telefonaram no sentido de se poderiam chegar às 7h30, eu disse que sim, obviamente que sim, 7h30, 7h45. Será uma sessão de apresentação do programa, que está junto a que a Comissão da Candidatura apresentou já, portanto, e agradecer ao Nuno e desejar-lhe as maiores felicidades para as eleições do próximo dia 22 de fevereiro, ao Nuno e a toda a sua vastíssima e rica equipa que faz parte da lista que o companheiro Nuno Serra lidera. Eu, antes de passar a palavra ao Nuno Serra, vou pedir ao companheiro Francisco Madureira que faça o favor de dirigir-se ao púlpito, uma vez que tem uma comunicação para ler do companheiro do nosso Presidente da Mesa, Engenheiro José Delgado, que está por motivos profissionais em Angola, não pode estar presente aqui hoje, mas pediu que fosse lida uma intervenção no início dos trabalhos. E é isso que eu lhe peço. Portanto, muito obrigado a todos. Peço o apelo que todos possamos estar presentes dia 22 para votar, para dar força ao Partido Social Democrata, para dar força ao Distrito e para dar força a Tomar. Então, muito boa noite a todos. Como referiu o nosso companheiro João Tenreiro, como aqui a pequena missão de vos ler um texto que o nosso companheiro José Delgado pediu para que fosse lido. Boa noite a todos os presentes, em especial ao Nuno Serra. Por motivos profissionais, não me é possível estar presente nesta apresentação. No entanto, gostaria de deixar algumas palavras. Apoio, participo e integro esta candidatura porque acredito que Tomar e o Distrito irão ganhar, irão ter mais ambição, mais representatividade, mais força e, acima de tudo, vontade de colocar o Distrito e os seus 21 concelhos na primeira linha, tendo em vista mais desenvolvimento, mais sustentabilidade e mais emprego. Enfim, um Distrito onde as pessoas gostem e tenham orgulho de viver, porque o Distrito somos todos nós. A existência de duas candidaturas é democrática e saudável e demonstra a força do Distrito de Santarém e das suas gentes. Estar de um lado ou do outro não deve ser, nem deve parecer estranho, mas apenas uma situação normal que nos coloca de um lado ou do outro, em função dos programas e dos seus conteúdos, e apenas só isso. Não estando em causa as pessoas ou as suas equipas, pois respeitamos-nos todos. Depois do dia 22, temos de trabalhar todos para o mesmo objetivo, trabalhar para melhorar o Distrito e Portugal. Bem-ajam. Viva o PSD, viva o Distrito de Santarém, viva Portugal. Muito boa noite a todos. Em primeiro lugar, agradecer a recepção aqui em Tomar, agradecer ao João a possibilidade que me deu a mim
e já alguns elementos da equipa de virmos aqui, de vos falar hoje, de mostrarmos, darmos a nossa cara, acima de tudo porque, e ainda há pouco me perguntavam porquê fazer uma apresentação em Tomar. E eu digo-vos, porque Tomar, para mim, sempre foi a capital do Médio Tejo. E Tomar sempre teve uma importância neste distrito que não pode ser esquecida. Se bem que por um conjunto de adversidades e a conjuntura, provavelmente, que nos últimos anos fez com que o tecido económico amadurecesse e provavelmente se degradasse um bocadinho, mas não tenham qualquer dúvida. Tomar registro é uma marca deste nosso distrito. Não pode nenhuma candidatura, não pode nenhum manifesto de intenções a uma distrital do PSD deixar de dar em Tomar, deixar de dar a relevância que deve a Tomar e a importância de Tomar, sabendo que Tomar foi realmente uma marca grande do PSD nos últimos 30 anos neste distrito. E, portanto, a explicação é mais que óbvia. Tomar é muito, muito importante para o PSD e para o distrito de Santarém. Quero dizer também que o nosso programa engloba uma vastíssima áreas e setores que devem ser envolvidos. E muitos deles vão ao encontro daquilo que Tomar tem, que Tomar precisa e que Tomar, no fundo, pode potencializar. Eu dou-vos 2 exemplos. Na parte de turismo, e turismo religioso, temos Tomar como também uma fonte dessa grande receita que pode ser um input ao nosso distrito. Lembro-vos o Convento de Cristo, ainda há pouco tempo estive cá com o Primeiro-Ministro numa visita ao Convento de Cristo, onde efetivamente se mostrou a importância vital que tem aqui o turismo, esta parte religiosa para a cidade. Depois, não podemos esquecer o Politécnico de Tomar. A importância que tem a rede do ensino superior para uma cidade. E, portanto, neste momento, são 2 áreas em que eu me parece que Tomar tem que acreditar, que Tomar tem que saber potencializar e que temos de saber, no fundo, nós trazê-las como partido político, ajudar-vos, no fundo, a trazer se calhar mais ao de cima e ajudar naquilo que vocês necessitam que seja feito até a nível central. O nosso programa assenta basicamente em 3 vertentes distintas. As autárquicas. Não existe nenhuma candidatura distrital que não possa começar a pensar naquilo que vão ser 2017. Portanto, temos que todas as nossas ações estarem focadas com aquilo que nós vamos querer em 2017. Uma campanha e uma estratégia autárquica que começa e é feita a 4 anos, não é feita há 6 meses, não é feita há 2 meses, não é feita há 1 ano, é feita a 4 anos. E, portanto, temos que começar a trabalhar naquilo que queremos para 2017. Numa estratégia distrital comum a todos os concelhos, é importante que o distrito cada vez mais tenha um caminho e uma orientação única. Temos 21 realidades diferentes. Temos 2 intermunicipais, com realidades também distintas, mas temos muitas coisas que nos unem. E é isso que o distrito e que os partidos políticos têm que saber fazer. Durante as suas caminhadas têm que saber tirar o melhor de cada realidade, saber arranjar as sinergias possíveis para que todos juntos consigamos realmente trazer um novo apoio a este distrito. É impossível continuarmos num distrito completamente acometido da realidade que existe hoje em dia, fora dos grandes palcos nacionais, fora dos fundos, fora das competências, a perder serviços. E isto não pode continuar. E eu não falo só que tem que ser o PSD fazer ou o PS, temos que ser todos. Mas nós, como Partido Social Democrata, como um partido que pensa dessa maneira, que tem um espírito mais irreverente, um espírito que mostrou desde 64 que quer mudar as coisas, quer evoluir, quer revolucionar,
Temos essa obrigação. Não podemos continuar a permitir que este distrito seja ultrapassado em todas as decisões do país, até mesmo dentro do nosso partido. Nós somos o quinto maior distrito. E vão ver qual é a nossa relevância a nível nacional do partido. Não podemos continuar assim. Temos que mudar isto. E o último passo, a última fase nesta questão do programa, é a recuperação das bases e unidade do partido. Sentimos, todos nós que vivemos esta paixão pelo Partido Social Democrata, que vivemos o nosso partido intensamente, acho que todos nós sentimos que o partido tem vindo pelas dificuldades, por aquilo que tem acontecido ao país e que nós temos tentado, no fundo, dar a cara e ser um bocadinho os precursores desta nova realidade, desta mudança, mas que trouxe muitos sacrifícios aos portugueses, acabámos por fragilizar muito a nossa militância. E eu acho que nós, internamente, temos que começar no fundo, não digo refundar, porque isto, a palavra é difícil, mas voltarmos a deixar que os militantes acreditem no PSD. Temos que continuar a acreditar em nós. E isto é muito importante num distrito em que a militância cada vez é menor. Nós vimos agora na questão das eleições, quer dizer, com conselheiros que tinham, não ao caso para tomar aqui, deixo já um elogio grande à Comissão Política de Secção, porque efetivamente, provavelmente foi a conselhia mais ativa, em que os militantes, dentro dos que têm, que mais ativos estão, preparados para ir votar, porque noutras conselhias, se forem ter a noção daquilo que são os cadernos e que são as pessoas, a quantidade de militantes que se deixaram suspender, que se desligaram do partido é enorme. E, portanto, isto é uma obrigação também da Distrital. É uma obrigação de nós todos e daqueles que encaramos o partido com esta paixão, encaramos o partido que é o partido que tem que mudar. Se não somos nós a trazer esse novo vigor, essa nova força ao partido, ninguém o fará. E, portanto, mais uma diferença daquilo que nós queremos para o passado. Passado fechado dentro dele, um futuro aberto. E o nosso partido não pode viver só da militância. E outro ponto fundamental naquilo que é as bases do programa é a abertura à sociedade civil. Também dizia há pouco, à comunicação social, que o nosso partido nasceu dos melhores da sociedade civil. O partido nasceu a trazer os melhores que tinham para o partido. Hoje em dia, os melhores ainda cá estão dentro, mas ainda temos muito boa gente lá fora. Hoje em dia, se calhar, é mais difícil fazer com que eles sejam militantes, mas há uma coisa que nós não nos podemos demitir. É de os ouvir a todos os dias. Temos que ouvir desde o melhor médico, ao melhor canalizador, ao melhor sapateiro, ao melhor advogado, ao melhor dentista. Temos que os ouvir a todos. Não são nossos militantes, mas são eles que conhecem o que é que há de melhor e de pior nas regiões, o que é que nós precisamos e não deixamos de precisar. Portanto, temos que os ouvir a todos. Não são militantes, mas com certeza serão grandes simpatizantes nossos se virem um partido que os sabe ouvir, que sabe agarrar nas suas palavras e traduzir as suas palavras em preocupações depois ao Governo Central. Essa tem que ser outra das grandes, ou outros grandes desígnios que nós queremos implantar durante os próximos 2 anos. Ao PSD de Santarém caberá também agregar todas essas vontades, os esforços de todas as concelhias. E só assim, agregando essas vontades, é que nós conseguimos que o Distrito dê um contributo decisivo para Portugal. E muitas vezes nós, como estamos tão embebidos daquilo que é cá dentro, perguntamos, mas porquê é que o nosso Distrito, o que é que nós vamos fazer de tão bom para Portugal? Pois é verdade, mas se todos os distritos de Portugal pensarem que não podem fazer nada por Portugal, ninguém faz nada por Portugal. Portanto, se os outros já estão a fazer, se os outros já estão na corrida, se os outros já sabem dizer ao Governo, na questão das infraestruturas, na questão dos centros de saúde e da área da saúde, na questão do judiciária, na questão da educação, se todos sabem dizer ao Governo o que é que cada um quer para o seu distrito e o que é que acham melhor para Portugal, então, mas porquê é que o nosso distrito não faz a mesma coisa? Porquê é que o nosso partido não faz a mesma coisa? E, portanto, temos que ser nós os catalisadores
dessa ideia, dessa vontade, desse assumir de decisão. É importante, e vejam o que aconteceu aqui em Tomar. Nós temos acompanhado a história política de Tomar nos últimos tempos. Tomar sempre foi, como eu vos disse, de uma grande dignidade dentro do PSD, na estrutura do distrito. Durante anos vivemos uma Câmara que, bem ou mal, se foi esforçando para dignificar os princípios, os valores de todos nós, daquilo que lhes tinha sido atribuído pelos eleitores, por aquilo que as pessoas que votam e que são os habitantes de Tomar lhes deram a oportunidade de gerir. Em 6 meses, vejam a falta de ética nas nomeações, vejam a quantidade de notícias já duvidosas que vêm na comunicação social, e eu pergunto, se em 6 meses temos um Partido Socialista que já se deu ao trabalho de completamente de desdignificar, aos 5 meses, de tirar essa dignidade que durante anos e anos o PSD contribuiu para esta cidade, eu pergunto-lhes como é que vai ser nos próximos 3 anos. Vamos ter 3 anos de manchar completamente aquilo que durante 30 anos nós construímos com o esforço pedra a pedra, grão a grão, fomos construídos, dignificando um partido, uma cidade. E depois, num instante, se perde isso. E, portanto, é a nossa obrigação como partido, e aí a obrigação também da Distrital, estar ao lado, quer da Comissão Política de Secção, quer dos vereadores, e aqui também um elogio aos vereadores do PSD, porque é muito difícil dar a cara, é muito difícil nestas circunstâncias onde há a falta de ética e a falta de postura política, não é? Se misturam o trabalho dos vereadores do PSD, e portanto eu acho que aqui Tomar, não é? O PSD de Tomar sai por cima pela excelente prestação que tem tido. E dizer que é isso que nós temos que fazer. Nós temos que saber potencializar e rentabilizar aquilo que nós temos de bom. Não podemos deixar que os outros passem por cima daquilo que nós fomos destruindo. E, portanto, temos que articular uma estratégia com cada concelho, com cada freguesia, com cada secção. Têm que estar todos juntos e temos que criar uma rede autárquica, e aqui é uma das propostas que temos em cima da mesa, é criar uma rede autárquica para que em todo o distrito, dos 21 concelhos, nós consigamos comunicar entre nós e antecipar muitas vezes as decisões que fazem, se transportam de um concelho para o outro. Muitas vezes as primeiras assembleias municipais, ou as primeiras sessões de Câmara, são lançados, até porque, por exemplo, o Partido Socialista já trabalha em rede há muito tempo, são lançadas uma ideia que percorre todo o distrito. Se nós fizermos a mesma coisa, quando é lançado no primeiro sítio, se calhar 2 concelhos mais à frente, nós já temos respostas diretas para combater isso. É essencial que o PSD comece a trabalhar numa rede interligada entre os 21 concelhos. Temos 5 presidentes de Câmara que podem dar um aporte decisivo e uma importância fulcral a esta rede. Temos que os saber acarinhar, temos que os saber tratar, e juntamente depois com os vereadores todos das diferentes concelhos que estão na oposição, conseguimos ter uma estratégia comum para combater realmente aquilo que é o despesismo, o que é a falta de gestão socialista e o que é a falta de ética na gestão das nossas câmaras. Nós temos um programa que assenta também em várias áreas. Nós temos como eu disse já, 21 concelhos, mas temos uma mesma ambição para todos. E essa ambição é que todos os nossos concelhos sejam melhores no dia a dia, consigam trazer uma melhor realidade para as pessoas, uma melhor qualidade de vida. E nós temos um conjunto de setores que têm que ser envolvidos e áreas que nós temos que acarinhar e com que temos de trabalhar. Eu dou-vos o primeiro exemplo. O turismo e a economia. O turismo, já aqui falei, no caso de Tomar, mas vocês vejam no nosso distrito o património cultural que temos, o património religioso e o património ambiental. Nós temos potencialidades que muitos outros distritos não têm. Porquê é que não são os partidos que comecem, no fundo, a pressionar as instituições, a pressionar o governo, a pressionar os núcleos empresariais para que
no fundo, deem maior visibilidade a este tipo de questões e a este tipo de fatores económicos. O turismo gastronómico. Toda a gente sabe que nós temos uma diversidade gastronómica enorme. Por que não continuar a insistir naquilo que é as nossas raízes, o nosso património, a nossa cultura? Por que não usar esses fatores como motores de desenvolvimento? Mais, e aqui vocês sofrem muito disso, eu sou de Santarém, também tenho um bocadinho o conhecimento dessa realidade, que é a degradação do tecido económico. Eu pergunto o que é que o Partido Social Democrata, e aqui estamos a falar de nós, dentro da nossa casa, o que é que o Partido Social Democrata fez nos últimos 10 anos para atrair, ou para apoiar, ou para conquistar mais empresas? Eu não estou a dizer para um concelho, aqui estamos a falar de Tomar, mas para o nosso distrito. Eu pergunto se alguém ouviu, dou-vos um exemplo, há 2 meses atrás o engenheiro, o doutor Seguro, é doutor, não é? Doutor Seguro, foi, eu nunca sei se eles agora são os doutores, mas o doutor Seguro foi visitar Santarém. Sabem onde é que ele foi? O primeiro sítio onde foi? Com a distrital do PS. Foi um núcleo que vocês provavelmente todos já ouviram falar, que é o Nersan. Foi o Nersan. E eu agora pergunto-vos, sabem se alguma vez o PSD, a distrital do PSD, entrou no Nersan? Provavelmente não, nos últimos 10 anos. Eu tive o prazer de, há um ano atrás, ir com um conjunto de empresários, porque fomos convidados como deputado, e eu estou na área da economia, a acompanhar um conjunto de empresários numa iniciativa empresarial, e o que me foi transmitido era que, pelo menos nos últimos 10 anos, nunca ninguém do PSD tinha tido essa vontade. E eu pergunto, se nós queremos saber a realidade empresarial do nosso distrito, se queremos trazer mais empresas, se queremos dizer às empresas ou arranjar forma de as atrair, como é que nós podemos fazer isso sem conhecer, provavelmente, a maior associação empresarial do país? Sem ter o contacto com ela, sem ter essa realidade. O trabalho da próxima distrital tem que passar por se relacionar com todas essas entidades. Sejam o Nersan, sejam associações industriais, associações comerciais. Temos que saber o que é que se passa e só assim podemos chegar, provavelmente, aos sítios onde conseguimos trazer para cá empresas, e é o AICEP, não é? É o IAPMEI, é um conjunto de entidades que hoje conseguem lá fora e vender o potencial de uma região e trazer. Só assim a conseguimos. Portanto, se a gente nem dá um passo, se o nosso partido não consegue dar um passo para a frente, à procura desses desafios, não tem audácia para isso, como é que nós podemos, no fundo, exigir aos concelhos, exigir às regiões que tragam mais empresas para o nosso seio? A agricultura, outra das fontes de desenvolvimento que este distrito tem. Todos sabemos o que é que a agricultura representa ao setor primário em Portugal, mas sabemos muito bem o que é que representa no nosso distrito. Eu venho de uma região que é predominantemente agrícola, mas não é só a minha região, não é só o meu concelho. Todos os concelhos à volta. E Tomar também, em alguma forma, por exemplo, também tem uma grande dependência agrícola no seu seio. E, portanto, mais uma vez, nós temos um conjunto, temos os campos mais férteis de Portugal. Somos os maiores produtores de tomate. Somos os maiores produtores de arroz. Nunca me lembro de ter visto, quer o PSD, quer o PS, tentado, no fundo, ainda promover essa situação, ou melhor ainda, tentar ir mais longe. Temos um conjunto de questões, hoje, que se colocam ao nível europeu, que o PSD tem que ter resposta. E o PSD e as respostas começam connosco aqui. Começam com as distritais, começam com nós sermos a voz dessas necessidades. Não é esperarmos que seja o Governo Central a dizer o que é que vai acontecer a nível europeu, não é o Governo Central a dizer o que é que espera que nós façamos e só depois nós é que vamos atrás do prejuízo. E dizia muito bem a JSD, no outro dia, quando falávamos da rede de ensino, dizia que
temos que dar o passo, temos que liderar muitas vezes a decisão. Porque se nós esperarmos que a decisão venha de cima, acabamos sempre por levar com aquilo que não queremos. E eu aqui digo a mesma coisa. Se nós não damos um passo indo ao encontro daquilo que esperamos, que, por exemplo, as nossas regiões esperam a nível do que é que será a próxima PAC, o que é que será o nosso o programa de fundos comunitários Europa 2020 nos próximos anos, se não temos uma proposta de valor, o que é que as pessoas esperam? Somos uns partidos sentados e acomodados à espera do que nos tragam lá de cima. E, portanto, eu penso que a agricultura, e quando eu digo a agricultura, digo o setor todo agroalimentar, e lembro-vos de uma coisa: a desertificação das regiões e a degradação do tecido económico aconteceu muito por determinado tipo de imposições legais que temos tido a nível do pequeno comércio. Hoje em dia, quem quiser fazer uma pequena queijaria, uma pequena doçaria, é impossível. Ninguém consegue fazer isso. E não consegue fazer isso porquê? Porque nos puseram, mais uma vez, lá de cima, um conjunto de normas legais que nos obrigam a um conjunto de imposições, um conjunto de custos que não é comportável para ninguém. Mas já alguém contestou isso? Já alguma região contestou isso? O primeiro trabalho que eu tive na Assembleia da República quando cheguei foi ir ter com a ASAI, perceber o que é que era preciso para mudar um bocadinho estas coisas. E, portanto, disseram, há aqui um conjunto de normas que têm de ser, mas ninguém contesta. Portanto, o que é que tem acontecido? As pessoas preferem fechar os seus negócios porque os partidos não contestam. Santarém também tem que ser um partido com mais alma. Com mais alma e com mais responsabilidade social. Eu vejo os partidos políticos hoje como um bocadinho a voz das pessoas e dessas circunstâncias sociais. Quando eu agarrei na Conselhia em Santarém, há cerca de 4 anos, uma dos caminhos e das orientações que levei, disse o partido tem que servir para mais do que andar com umas bandeiras, do que fazer campanhas eleitorais, do que ser, no fundo, a voz, muitas vezes, de quem vai ser eleito em Lisboa, ou de qualquer que seja. Nós temos uma oportunidade única, como partidos políticos, de fazer com que a nossa voz chegue mais longe. Eu dou-vos um exemplo. Este ano, durante o jantar de Natal em Santarém, decidimos, os 4 partidos, decidimos juntar-nos todos e fazer um jantar de solidariedade. Achámos que se os partidos andam sempre numas guerras, mas há uma coisa que nos une. São as causas determinantes para o bem da população. Nós unimos por causa das crianças. E os 4 partidos, eu telefonei, não disse à comunicação social o que é que ia fazer, disse que queremos dar uma conferência de imprensa de 4 partidos. Bom, e tinha lá, tudo que era meios de comunicação estava lá tudo sentado. Pensavam que nós íamos fazer provavelmente uma revolução. E eu expliquei-lhes isso, eles pronto, é isso, ficaram muito contentes. E perguntaram, mas porquê é que se juntam os 4? Eu disse, pela uma razão, perguntei-lhe assim, se tivesse aqui a secção de handball de Santarém, a secção de basquete, a secção de futebol e a secção de badminton, os senhores tinham vindo cá todos. Não, provavelmente não tinha lá aparecido nenhum. E depois, está a ver a vantagem dos partidos. É que nós, quando queremos ter voz na sociedade, temos essa oportunidade. Temos que aproveitar nisto. E isso é uma questão fundamental nas nossas causas. E nessas causas da responsabilidade social, os partidos não se podem demitir disso. Nós não nos podemos demitir de estar ao lado daqueles que mais precisam. E isto não pode ser só um chavão. Não podemos continuar a considerar que isto, no fundo, é só conversa. Não. Temos que ser mais ativos, mais dinâmicos e contem com uma distrital mais presente em todas essas questões. Desporto, juventude, educação. Nós temos um distrito de Santarém e envelhecido, não só por questões da natalidade, mas porque o que é que um jovem hoje pode fazer no nosso distrito? Ainda ontem me perguntavam, numa sessão de esclarecimento da JSD, um jovem que está a estudar em Lisboa, que disse o que é que vê no futuro para um jovem que queira vir montar uma empresa no distrito de Santarém. E eu disse, eu vejo um futuro muito cinzento. Só pode ser cinzento. Não fizemos nada para acalentar, para acolher os nossos jovens. É importante que os jovens tenham uma atenção especial neste nosso distrito. E a atenção especial é incentivá-los a serem empreendedores. É incentivá-los a montar as nossas empresas cá. É conseguir essas normas de exceção em conjunto com os conselhos, em conjunto com o governo, que lhes permitam os jovens facilmente criar uma empresa.
facilmente sediar-se nos nossos concelhos, no nosso distrito, e, portanto, é importante que seja também o PSD distrital, no fundo, a fomentar, em conjunto com a JSC, esse caminho. As práticas esportivas, eu não sei, nós todos olhamos para o nosso distrito, mas eu queria-vos perguntar uma coisa, se conhecem daqueles, a gente vê o futebol da primeira divisão, vê um conjunto de áreas esportivas que são sempre... O nosso distrito quantos tem? Quantos tem? Eu pergunto, mas nós somos tão diferentes dos outros distritos? Somos tão diferentes assim, mas porquê que o distrito de Santarém nunca teve a oportunidade de ter nada disso? Porque se gasta muito dinheiro, por exemplo, na primeira divisão, tem que ter grandes patrocínios. Pois, então, mas os outros que vivem na realidade, o Algarve tem 2 clubes, há mais não sei quantos clubes do interior que têm, portanto, temos alguns da faixa litoral que também não têm assim tanto dinheiro. Mas porquê? Será que isso também não é uma estratégia dos partidos? Não foi os partidos e as próprias estratégias de convergência distritais admitirem-se sempre desse trabalho? A rede de ensino superior, essencial. É essencial que o PSD tenha uma palavra a dizer naquilo que vai acontecer. Não é um dossiê fechado. Se me perguntarem a mim qual é a minha opinião, não sei qual é a minha opinião, mas o PSD tem que ter uma opinião. O PSD tem que saber qual é o caminho que quer. Temos que saber o que é que queremos e tem que ser todos juntos. E aí Tomar tem uma palavra muito importante neste dossiê. Muito, muito importante. Esta distrital tem que saber nos próximos 2 anos o que é que vai dizer ao Governo Central daquilo que espera que se faça a nível do Distrito de Santarém em termos de educação. Não podemos adiar mais esse assunto. Estaremos com a JSD, que já demonstrou que vai ser um dossiê que vai ser aberto muito rapidamente e, com certeza, teremos que, no fundo, avançar por uma proposta de valor, não é? Que nos salvaguarda a nós os interesses da nossa região. E temos que pensar todos juntos nisso. A desertificação interior. Nós já levámos ao Congresso Distrital uma proposta por causa da desertificação, mas a desertificação não se debate e não se evita e não se consegue combater só com propostas em Congressos do PSD. É preciso irmos mais longe. É preciso todos nós percebermos o que é que está em causa neste momento. Quando nós vamos eu não falo tanto de Tomar, se calhar nem de Santarém, em alguns, apesar de termos em algumas circunstâncias características de interioridade, mas eu falo do norte do distrito. Temos o Sardual, temos Mação, temos Ferreira do Zeze, que também com alguma interioridade, e temos um conjunto de outros concelhos que, apesar de estarem mais perto do litoral e da grande centralidade, têm características de interioridade que não podemos, pelo menos, disfarçá-las nem omiti-las. E nós temos que trabalhar nesse sentido. Todos nós ficamos tristes quando se fecham serviços, mas eu pergunto o que é preciso nós termos nos nossos concelhos para que os serviços não fechem. O que é que nos vão dizer? Precisamos de pessoas. Então, mas como é que nós conseguimos lá as pessoas? Bem, temos de ter empresas lá para as pessoas trabalharem, porque as pessoas não vão embora. Bom, e para termos lá as empresas, o que é que temos? Temos de ter vias. Aí não é desculpa, o nosso distrito até está bem abastecido de vias. Nós temos vias para todo lado. Portanto, temos que perceber o que é preciso. Se calhar é preciso incentivos a que as pessoas tenham. Eu vou-vos dar um exemplo daquilo que se pode fazer, e que nós, como deputados, não nos demitimos desse trabalho. Fecharam-se, como sabem, no nosso distrito, alguns tribunais. E, portanto, nós, na distrital, ou a titular distrital, e muito bem, fez um voto de desagrado público relativamente a isso. Para verem o que é que se tem que fazer e como é que nós temos de ter a atitude dinâmica em relação a essas coisas, houve um deputado que fez diferente. Que disse, mas eu consigo chegar mais longe, mas porquê é que a gente está a fazer isso? Porquê é que não vamos já falar com quem interessa? E chamou os três concelhos que tinham sido mais prejudicados nesse aspecto. Facilmente foi ter ao ministro Poiás Maduro e disse, olha, importa-se recebê-los, e agora vai explicar porque é que se tirou de lá os tribunais,
Mas como é que estes senhores vão fazer? Esse deputado foi o deputado Duarte Marques. E eu pergunto é porque é que nós não queremos... Porque é que isto não tem sido uma realidade nos últimos 2 anos? Porque é que não tem sido feito isto? Porque é que nunca a Distrital ou alguém do PSD nos veio pedir ajuda? Porque é que nos veio dizer façam isto? E hoje já temos uma proposta de valor para esses 3 municípios. Vão ter lá, o Ministro disse que o caminho é ter uma pequena loja do cidadão que forneça os mesmos serviços que eles tiraram. O que eu pergunto é assim, não é para isso que serve a Distrital? Não é para isso que servem também os deputados? Não é para fazer isso? O Duarte fez o seu trabalho. Mas porquê é que nós não podemos ter feito isto ou não podemos ter vindo a fazer isto há não sei quanto tempo? Não será que deve ser isso que nós devemos fazer no futuro? É essa a nova realidade que queremos trazer. É esta vontade de falar, é esta força, é esta não ter preconceitos de ir a tentar resolver um problema para o distrito, não ter qualquer complexo. É isto que nos leva a olhar para esta interioridade de uma forma desapaixonada, mas ao mesmo tempo com muita preocupação. E, portanto, temos que agarrar nos nossos conselhos mais interiores, perceber onde é que os podemos ajudar e ir diretamente ao Poder Central. E dizer, tudo bem, tiram de cá os serviços, mas como é que vão colmatar a falta deste tipo de apoio às pessoas? Se oferecerem um transporte gratuito para as pessoas poderem ir deslocarem-se e ir a fazer serviços, provavelmente, mas o Governo não vai fazer isso e, portanto, arranjem forma das pessoas não sentirem, por acaso, vivem a 40 ou 50 km de uma grande centralidade, sejam prejudicados relativamente àqueles que tiveram a sorte de viver perto de uma grande centralidade. E, portanto, nós temos que ter essa força, temos que ter essa paixão para resolver esse assunto. Outras das nossas grandes preocupações são as nossas 2 comunidades intermunicipais. Nós temos um distrito com 21 concelhos, mas tem 2 comunidades intermunicipais e que são totalmente distintas e que não têm, como eu já disse anteriormente, não têm realidade de uma com a outra nenhuma. E, portanto, o PSD tem que saber também como é que se tem que relacionar com uma, como é que se tem que relacionar com outra. Mas temos de saber e temos de conseguir perceber que essas comunidades intermunicipais, nos próximos passos, nos próximos anos, vão ser acrescidas de competências e poder. E eu vou-vos só dar um exemplo. Vejam a força e influência. Podia não ser muito grande, mas tínhamos alguma nos anteriores mandatos e vejam o que é que aconteceu agora. Vejam o que aconteceu agora. Tínhamos ali a Marisilda Aguincha, que era presidente da mesa de uma intermunicipal, e neste momento não temos. Eu pergunto-vos porquê. Sim, olha, porque na estratégia autárquica perdemos, se calhar, 2 câmaras que tínhamos, mas não foi só por causa disso. Se calhar porque nunca ninguém se lembrou que o poder ter uma maior influência nas intermunicipais gerava, não é, se calhar um conjunto de benefícios para os nossos municípios. E, portanto, só se lembraram disso quando ficou. Então agora é que vamos ter que negociar as intermunicipais. E, portanto, eu fui só ouvindo os uns de um lado e do outro, mas parece-me que, se calhar, as coisas deviam ter sido mais bem pensadas e deviam ter sido mais bem estruturadas. E aí, mais uma vez, responsabilidade do PSD, seja agora, seja no futuro, de garantir essa magistratura de influência nesses sítios e de garantir que nós temos pelo menos um lugar demarcado em cada uma dessas intermunicipais. Para terminar, 3 assuntos que colmatam o nosso programa. Portugal 2020. Temos uns fundos comunitários a chegar aí à porta. Temos um programa de um acordo de parceria que é, no fundo, o acordo base que foi enviado para a Europa. Faltam delinear um conjunto de linhas daqui para baixo. Provavelmente as distritais vão ser chamadas ao partido, como são de 15 em 15 dias, não sei se vocês têm informação, de 15 em 15 dias a Presidente da Distrital tem sido chamada ao partido para discutir um conjunto de assuntos. Grande parte das vezes a senhora a Isa não pode, porque é Presidente de Câmara, não pode estar presente, portanto vai um dos vice-presidentes, e isso não tira qualquer impacto, mas a Distrital tem assento nesse órgão de 15 em 15 dias.
É para vocês terem informação que a Distrital pode fazer qualquer coisa de 15 em 15 dias, senta-se com o Primeiro-Ministro. 15 em 15 dias, senta-se com o Primeiro-Ministro. E, portanto, numa dessas reuniões, como já houve, e vão ver no futuro, vão-se debater estes quadros comunitários. É imperativo que a Distrital de Santarém tenha a perfeita noção daquilo que quer para o nosso distrito. Quais são as linhas orientadoras que nós temos que ter para esse caminho? São milhões e milhões de euros que vão entrar. Já não são dados como era antigamente, mas são financiados a um baixo custo. As nossas empresas precisam disso. Os nossos conselhos precisam disto. A nossa função pública precisa disto. Como é que nós vamos reclamar esse dinheiro? Qual é a influência que vamos ter para garantir que esses fundos chegam a Santarém? Segundo assunto, para terminar. A articulação da Distrital com as estruturas do PSD. Os ASD, TSD e JSD. Essencial. Cada um no seu sítio, mas cada um tem uma importância fundamental e vital no nosso partido. Temos que trabalhar com cada uma dessas estruturas, acima de tudo, perceber que cada uma defende uma realidade diferente, mas que todos têm o mesmo interesse, são os princípios e os fundamentos sociais-democratas. E, portanto, não podemos deixar de ouvir os jovens têm que fazer parte integrante daquilo que nós queremos fazer no futuro. Todos os dias temos que ter os jovens ao nosso lado. Não há partido que viva sem uma juventude ao seu lado. Se nós não tivermos a opinião dos jovens, se não tivermos os jovens constantemente a exigir-nos mais responsabilidades, a exigir mais força, a exigir mais dedicação, e nós a fazer os mesmos com eles, a nossa sociedade está degradada. Os jovens têm que ser um bocadinho o motor de tudo isto. E nós temos que ser um bocadinho o alimento para esse motor. Portanto, essencial. Os TSD e os ASD têm que ser uma base fundamental de sustentação do partido. Quer na sua implementação, quer junto das autarquias, nos trabalhadores, na base social daquilo que são os princípios sociais-democratas. Por fim, as nossas estruturas conselheiras. É essencial que o PSD e esta equipa da Distrital reúna o maior consenso possível em todas as conselheiras. Como eu vos disse, a militância deste partido, e não é só no Distrito de Santarém, tem vindo a decair fortemente. E um partido sem uma militância forte, uma militância ativa, sem uma militância com empenho, rapidamente chega ao fim. Nós não nos podemos dar ao luxo de daqui a 2 anos ou daqui a 4 anos ter um partido num distrito sem militantes. Que nós queremos, se calhar, para o interesse de alguns era melhor chegar assim. Para o interesse de alguns era melhor chegar assim. Era mais fácil chegar-se onde se quer. Mas para o interesse do distrito, isso não pode acontecer. Para o interesse do distrito, nós temos que ter conselheiras cheias de militantes, com debate interno, com oposição, cada um com as suas convicções, mas que, no fundo, saia só uma posição, saia só uma coisa, que é o melhor do nosso distrito. E, portanto, sem esse debate interno, sem esses militantes, é impossível. E isso tem que ser a razão da existência de uma distrital. Promover as nossas conselhias, o nosso debate interno. E, acima de tudo, promover as nossas autarquias, os nossos presidentes de Câmara e os nossos vereadores. E isso traz-nos para aquilo que eu queria vos dizer, e eu acho que é um sentimento que todos aqui temos. Esta distrital do PSD, um dos pontos fundamentais que tem que começar a trabalhar e que tem que garantir é reconquistar a Câmara de Tomar em 2017. Este é um dos grandes objetivos. E começar a trabalhar já era no dia de ontem. Não é amanhã, já é no dia de ontem. E, portanto, isso só se faz apoiando as pessoas que cá estão, dando formação às pessoas que cá estão, sabendo aquilo que nós podemos fazer para potenciar as pessoas que cá estão, não é? E mostrar que aquilo que hoje está a acontecer nesta autarquia não é o caminho que os habitantes de Tomar querem. É o caminho que os socialistas quiseram levar. E, portanto, esta distrital
terá como objetivo lançar as sementes para que 2017 a Câmara de Tomar volte a ser do PSD e volte a ser, no fundo, bem gerida por todos vocês que aqui estão, com todos vocês que aqui estão, que bem o merecem. Muito obrigado a todos.